Você que a trouxe, no livro de Jó, capítulo 1, nós vamos ler os versos 4 e 5, e em seguida vamos ao capítulo 42. Nós estamos conversando sobre princípios bíblicos para que você seja próspero no ano de 2026, nem de longe. O nosso objetivo aqui é trazer algum tipo de autoajuda ou de fórmula mágica, mas é ao contrário disso, fazer com que você tenha clareza de como a Bíblia é suficiente nisso também, e de como a minha e a sua obediência direcionam o nosso caminho para aquilo que o nosso coração tanto deseja. Deus é um Deus que não tem nenhuma dificuldade em nos fornecer aquilo que, segundo a sua soberania, nos faz bem. Porém, o Senhor busca em mim e você um coração obediente. Semana passada o Célio falou sobre integridade e sobre como isso é inegociável diante do Senhor. E ele usou a vida de Jó, porque o próprio Deus definia Jó como homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Você bem sabe que integridade é aquilo que você é porta dentro do seu quarto. É aquilo que você é quando ninguém está vendo. É aquilo que você é quando não tem plateia. É aquilo que você é longe do que você posta. É aquilo que você é e que somente quem está muito próximo pode testemunhar. Integridade é aquilo que passa no coração e tem a ver com um princípio que dá base para que o Senhor seja benigno com você dentro do propósito que você deseja, não só no próximo ano, mas para a vida. E hoje eu quero falar sobre esse segundo princípio, que é o princípio da cobertura familiar. Antes de ler o texto de Jó, eu quero ler um versículo só, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, e é o verso 8. Timóteo era um jovem pastor, discipulado, mentoreado, encorajado e direcionado pelo apóstolo Paulo. E tanto a primeira epístola a Timóteo quanto a segunda tem diretrizes extremamente instrutivas. E aqui em 1 Timóteo capítulo 5, no verso 8, Paulo fala assim a Timóteo: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, escute isso, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que um descrente. Eu vou ler de novo. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, ou seja, da família, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Agora eu quero ler com você Jó, no capítulo 1, os versos 4 e 5. O texto vai dizer assim, ó: seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Vamos lá no capítulo 42, ver como é que essa história se encerra. Jó 42, versos 10 a 13, diz assim a palavra de Deus: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuíra. Então vieram a ele todos seus irmãos e todas suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele na sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Vamos orar? Senhor, nós bendizemos o teu nome nessa hora, Deus, porque tu és a razão de nós estarmos aqui, o motivo que nos reúne como igreja. Pai, nós temos o privilégio de te conhecermos, de sairmos da nossa casa numa terça-feira comum para prestar culto ao Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, dono de todas as coisas. E que privilégio, Senhor, é fazer isso. Nunca permita que nos acostumemos
com a realidade tão soberana que nos une ao Senhor por meio do culto público. Obrigada, Deus, por cada vida que o Senhor mesmo trouxe até aqui. E a minha oração nessa hora é que o Teu Espírito continue falando conosco. Pai, eu dependo completamente do Senhor para trazer a mensagem aos corações, assim como os meus irmãos dependem do Senhor, também para guardá-la, para retê-la, para ouvi-la. Nos ajuda. Sozinhos nós não conseguimos, Pai. Somos completamente dependentes da Tua graça, completamente dependentes do Teu mover. Mas como nós já cantamos hoje, nós sim cremos. Quando nós clamamos, o Senhor se manifesta. Quando nós adoramos, o Senhor se manifesta. Quando nós buscamos, o Senhor se manifesta. Então, Pai, se manifesta no nosso meio, trazendo direção, encorajamento, esperança aos nossos corações, Pai, tão sedentos da Tua palavra, para que nós possamos projetar um ano abençoado na Tua presença, no apagar das luzes desse 2025 e na chegada, Deus, do ano de 2026. Ser conosco é a nossa oração no nome santo de Jesus o Cristo. Amém. Antes de ler o texto de Jó, eu li aquilo que Paulo fala a Timóteo, porque aqui a gente tem talvez um dos textos mais severos da Escritura, para lembrar a importância que o próprio Deus dá à família, a ponto de dizer, olha, se você não dá atenção, se você não cuida da sua casa, você é pior do que aquele que não crê em nada. Você nega a fé que você professa. Querida, eu quero começar te dizendo que há uma relação profunda, há uma relação muito profunda entre fé e família, entre aquilo que você declara e o modo como você vive dentro dessa estrutura chamada família, que não é só composta de pai, mãe e filhos, mas é basalmente, ou seja, como base estrutural, formatada como pai, mãe, família. Óbvio que nós sabemos que hoje temos inúmeros outros formatos de família. Quem sabe você está aqui nessa noite, mora só você e algum irmão, ou mora você e o seu marido, ou você e o seu cônjuge, e vocês não têm filhos, ou ainda você mora com uma tia, uma avó, um irmão, e não tem filhos em casa. Independente disso, todas as vezes que nós olhamos para a Escritura, nós encontramos a família não só como um lugar para você nascer, mas como um lugar para que o plano de Deus floresça, se estabeleça e seja notório na terra. A família é esse seio. É por isso que quem não cuida da família não só bagunça, mas também nega a fé que diz ter. E também é por essa razão que o mesmo Paulo, falando a Timóteo, por ocasião da escolha da liderança da igreja, ele vai falar, escolha alguém que governe bem a sua casa, porque ninguém que não governa bem a casa ou a família é alguém apto para governar a igreja do Senhor, para cuidar de gente, para pastorear pessoas, para liderar grupos. Então eu quero que você tenha em mente que quando a gente fala de cobertura familiar, de algo que você deve olhar para resguardar o seu ano, a gente não está falando de algo que talvez você possa gostar, ou que se você tiver tempo você cuida, ou que já te chateou muito e você não liga. A gente está falando de algo que Deus casa, que Deus junta, que Deus não divorcia daquilo que tem a ver com a revelação da sua fé. Timóteo vai dizer, você nega a sua fé quando não cuida da sua família. É pior do que alguém que é descrente. Ao longo da narrativa bíblica, eu não tenho tempo aqui para isso, mas eu quero só te lembrar que a bênção de Deus ao longo da narrativa bíblica nunca se limitou ao indivíduo. Sempre se estendeu para a família. Quando Deus chama Abraão na sua primeira aliança, ele vira para ele e fala, em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus é um Deus que tem prazer em salvar famílias, mesmo que a salvação seja individual. A salvação é individual, mas o Deus que nós cremos é um Deus que tem projeto com a família. Não é à toa que a gente encontra Josué dizendo, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E se a gente vai para o Salmo 128, o Salmo 128 chamado o Salmo da família, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, feliz serás e tu tirar bem sua esposa, no interior da sua casa será como a videira frutífera, seus filhos como rebentos da oliveira, ao redor da mesa, eis como será abençoado o homem que temeu o Senhor. Ou seja, existe um propósito no favor de Deus sobre um homem, que é expandir
isso sobre a família. Uma vez que você entendeu que a gente não está aqui falando de algo que talvez você possa querer dar importância no raiar de um novo ano, mas de algo que revela o quão real é a sua fé, que é o zelo com a família, eu quero olhar para o texto de Jó junto com você e aprender algumas lições muito preciosas acerca de cobertura espiritual, cobertura familiar, perdão. E aqui eu quero te dizer que não importa qual o papel necessariamente você ocupe na família. Eu não estou aqui para dizer só para você que é pai, ou só para você que é mãe, ou para você que é filho. Nós estamos tratando de família como um todo. E a estrutura da narrativa de Jó vai nos ajudar a entender como é que o próprio Deus vê essa ideia de uma cobertura espiritual. Você há de concordar comigo que quando a gente olha para a história de Jó, a gente está diante de uma daquelas narrativas bíblicas que mais nos impressiona. Nos impressiona pelo drama, nos impressiona pela dor, nos impressiona pelas interrogações, nos impressiona pela intensidade, nos impressiona pelo milagre, nos impressiona pela riqueza da descrição. Jó é essa história que, apesar do livro trazer com tanta clareza e com tanta pontuação as calamidades, as dores, as doenças, as perdas inimagináveis de batalhas espirituais que vão transcender o visível, o texto vai nos mostrar, principalmente no capítulo 1 e depois lá no capítulo 42, esse guardar, preservar de Deus com a família de Jó, mas mais que isso, a postura desse homem chamado Jó com relação à família. O texto vai dizer que Jó tinha 10 filhos, no capítulo 1, e que ele levantava de madrugada para interceder, para orar pela vida dos filhos. E veja, não porque ele estava preocupado com um comportamento específico, não porque ele queria que os filhos adentrassem na melhor universidade, não porque ele queria que os filhos tivessem um cônjuge rico, não porque ele queria que os filhos tivessem algum nível de destaque, ou não porque necessariamente aqueles filhos estavam dando trabalho, porque se ele tivesse preocupado com alguma coisa específica, a gente teria alguma notícia aqui, mas não. Jó não tinha escândalo para tratar, não tinha nada estourado na família, mas Jó intercedia, porque ele sabia que o coração dos filhos é um campo de batalha. Ei, querido, você que é pai e mãe está aqui, entenda isso em nome de Jesus. O coração dos seus filhos, ou aquilo que não é visível aos olhos, é um campo de batalha. O meu e o seu coração é um campo de batalha. O Senhor sabe coisas sobre os nossos filhos que nós nunca saberemos. E é por isso que pais precisam orar pelos seus filhos, interceder por eles, guardá-los por meio da oração. É curioso ver aqui no capítulo 1 que a gente não vê Jó fazendo um grande discurso espiritual, a gente não vê Jó pregando para o filho, a gente não vê Jó dando um grande testemunho, a gente não vê isso, a gente não vê uma grande conversa moralista, a gente não vê uma vigilância sufocante, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, mas a gente vê uma responsabilidade espiritual madura. Um entendimento do papel que ele exercia dentro da vida, daquelas 10 heranças que o Senhor tinha confiado a ele. Jó não ficava controlando os filhos, mas Jó cobria os filhos. Você entende essa diferença? Existe uma diferença enorme entre controlar e cobrir. Porque, na verdade, quem cobre suficientemente vai precisar controlar menos. Vai poder deixar ir mais, vai poder confiar naquilo que constrói, ou no Deus que resguarda. E aqui, o que Jó fez no capítulo 1, de forma discreta, de forma silenciosa, de forma fiel, foi o que deu base para a colheita dele no capítulo 42. Nada daquilo que Jó experimenta em termos de restituição vem como uma colheita do nada. Nós vemos um Jó que semeia prudentemente, semeia diligentemente, semeia conscientemente, e ele ora com a convicção de que a oração não muda Deus, mas a oração muda aquele que ora. E é por isso que nós precisamos orar. Não com o objetivo de mudar Deus sobre algo, mas no objetivo de assentar no nosso coração a vontade boa, perfeita e agradável que Ele mesmo tem para as nossas vidas. Então eu quero aprender com você muito rápido 3 lições muito preciosas acerca de cobertura familiar com a vida de Jó. E a primeira, logo aqui nos versos 4 e 5 que a gente leu. Quando a gente pensa em cobertura familiar, isso sempre terá a ver com cuidar do coração antes que o mundo o toque. É isso que você ouviu.
você e eu precisamos, dentro desse contexto chamado família. E de novo, aqui não é necessariamente se você é o pai ou a mãe, é a avó, é a tia. Nós precisamos olhar para isso aqui e entender o princípio que regia o movimento de Jó. E esse primeiro princípio é que o cuidado com o coração precisa vir antes que o mundo toque o coração. Deixa eu só lembrar uma coisa a você. Todas as vezes que biblicamente a gente fala de coração, a gente não está falando dessa estrutura que pulsa, bombeando o sangue para o corpo. Coração, todas as vezes que aparece na Bíblia, está tratando de centro de personalidade. Quando a gente pensa em centro de personalidade, a gente está falando daquilo que reúne intelecto, emoções e vontade, e vida, e prática. Então, quando a Bíblia vai dizer sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida, ele está dizendo, você precisa guardar o que você pensa, você precisa guardar o que sente, você precisa guardar o que faz. Quando Jesus vai dizer, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, ele está dizendo que para ver a Deus tem que ser puro na mente, tem que ser puro no sentimento, tem que ser puro na atitude. Quando o salmista vai dizer quem vai entrar no monte do Senhor, e ele mesmo responde, o que é limpo de mãos e puro de coração, ele está dizendo, para adentrar no monte do Senhor precisa ter pureza na mente, pureza nas emoções, pureza nas atitudes. Então, quando eu falo de coração biblicamente, eu estou te falando daquilo que acontece na sua mente, nas suas emoções e nas suas atitudes. E é esse lugar que precisa ser cuidado antes que o mundo toque. Quando a gente olha para Jó, a gente vê um movimento duplo e textual. Aqui, ó, se a gente vai no capítulo 4, olha aí, ó. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes. Cada um, por sua vez, mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com ele. Decorrido o turno dos dias dos seus banquetes, ou seja, a gente tem Jó aqui, primeiro observando o ciclo de vida dos filhos, é isso que o texto está contando. Cada filho, eram 7 homens e 3 mulheres, revezavam entre jantares das suas respectivas casas, e esse menino, esse homem que recebia a família toda, convidava as 3 irmãs. E Jó observava esse ciclo. Ou seja, querido, para que você seja um bom intercessor, primeiro você tem que ser um bom observador. É difícil interceder por aquilo que você não conhece. Jó olha e ele observa o ciclo da vida dos filhos. Por isso que o texto vai dizer, terminados os dias do banquete. E aí, olha aí depois do texto, terminados os turnos do banquete, chamava Jó seus filhos e os santificava. A segunda coisa que acontece aqui, ó, primeiro ele observa o movimento da vida dos filhos, depois ele intervém espiritualmente por eles. Depois ele intercede, ele se coloca na brecha. A intercessão tem como o principal objetivo ser muro. Ser muro entre aquilo que vem de fora e aquilo que vai acometer, roubar a espiritualidade, o coração. Jó não esperava evidências externas de pecado. O texto ele não destaca de forma explícita nenhum erro na vida dos filhos de Jó, mas o texto nos mostra que a preocupação de Jó era com o que havia dentro do coração dos filhos. Olha aí o verso de número 5. Parte B. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez, olha isso, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó não estava preocupado só com aquilo que era visível aos olhos, ou com aquilo que pessoas podiam julgar, ou com aquilo que revelavam caráter. Porque quando eu digo que cobertura familiar tem a ver com cuidar do coração, é exatamente isso aqui que Jó fazia. Ele entendia que o coração é o primeiro campo de batalha da família. Hein, meu irmão? O primeiro campo de batalha da família é o coração. Hoje eu conversava com 2 pessoas muito queridas sobre como essa influência dos pais, ela acaba afetando de forma definitiva a vida dos filhos. Apesar de quando grandes ou quando adultos, esses filhos poderem fazer escolhas, a formatação estrutural das emoções que se dá dentro do núcleo ou da família de origem, acaba afetando de forma muito definitiva e severa as atitudes dos filhos. Isso por quê? Porque absolutamente o que Jó está dizendo aqui, ou a preocupação de Jó era legítima. O coração é esse campo de batalha invisível e ele está totalmente aberto a quaisquer circunstâncias. E eu quero te dizer uma coisa, Jó não viveu no tempo da internet, meu irmão. Hoje a preocupação com isso aqui é elevada à potência de 1000.
Hoje, na geração da superficialidade, do bombardeio de informações sobre quase tudo, nós somos uma geração que todo mundo acha que sabe de tudo, não é assim? Por quê? Porque está todo mundo aqui, consumindo velocidade de informação, profundidade zero, mas está todo mundo com frase feita, todo mundo sabendo um pouco de tudo, mas sabendo pouco de muito de quase nada. Mas a gente tem gerado uma geração ansiosa, as coisas entram no coração, se transformam em discurso, porque a boca fala do que o coração está cheio, e quando a gente vê, dentro do seio da família, está cada um mais vazio do que o outro, achando que está cheio, porque todo mundo acha que sabe muito, não sabendo nada. A era da internet faz isso, o Google faz isso, o ChatGPT faz isso. As conversas que você pode ter com ele, as respostas que ele dá a você, as decisões que você toma a partir de uma inteligência artificial. O que eu quero que você entenda é que hoje, cobrir a sua família é muito mais urgente e talvez mais desafiador do que era no tempo de Jó, porque hoje o invisível é invisível mesmo. Hoje o seu filho entra com um celular dentro do quarto, dependendo do tipo de liberdade que você dá a ele, você não tem a menor ideia do que acontece lá. Na época de Jó, o desafio era só o que acontecia mesmo. Talvez era só a filha do vizinho que tinha vindo lá e ele estava com algum medo. Talvez era só uma negociação entre bois que o filho não tinha pagado. Talvez era só uma dificuldade que o filho xingou o filho do caseiro do lado. Hoje não. Hoje o invisível é invisível mesmo. Hoje, a maioria de nós vive no mundo oculto, que é revelado pela lupa da sua rede social. E a gente consegue saber muito sobre aquilo que uma pessoa consome ao olhar a lupa, por exemplo, do Instagram dela. Ao olhar o que ela reposta, se a gente vai para o TikTok. Ao olhar o top 5 de lista do YouTube. Vira e mexe no final do ano, essas redes sociais. Essa semana passada eu vi o Spotify fazendo uma espécie de retrospectiva e as pessoas começam a postar aquilo que elas mais ouvem, no desejo de se mostrarem de alguma forma para quem os segue. E na verdade não mostra muita coisa, porque o que é invisível aos olhos é o que de verdade revela aquilo que acontece dentro dos nossos lares. Já sabia disso. E ele olhava e falava, talvez possam os meus filhos ter pecado dentro do coração. E quando o texto diz que Jó o santificava, o verbo santificar revela isso. Não era rito vazio, era um gesto de amor. Ei, querido, você se preocupa com o que acontece com pessoas dentro da sua casa, ou melhor, com o coração delas. Ei, marido, você se preocupa com o que acontece com o coração da sua esposa. Mulher, você tem o hábito de orar pelo coração do seu marido. Pais, você ora pelo coração dos seus filhos. Você é avô e vó, você ora pelo coração dos seus netos. Quando a gente olha para a Escritura e pensa em cobertura de família, sendo Deus um Deus de família, sendo a narrativa bíblica clara em dizer que quem não cuida da família nega a fé e é pior que o descrente, a pergunta que você e eu precisamos responder é, assim como Jó, a gente tem se preocupado em guardar o coração antes que o mundo toque, sabendo você que o mundo toca hoje, muito mais severamente, muito mais rapidamente do que jamais tocou, porque a gente vive na era da internet. Ei, queridos, nossos filhos são tocados pelo mundo todo dia, o dia inteiro. E se você e eu não entendemos a necessidade que eles têm de serem santificados, os nossos lares podem até oferecer estrutura, mas não oferecem presença espiritual. Os nossos lares podem ter alimento, educação, conforto, pode ser reconhecido como lar, ele pode acolher, ele pode prover, mas sem guardar o coração ele não cobre. E sem cobertura não há proteção. Uma família em que não há cobertura espiritual, ela pode ser rica em muitas oportunidades, mas ela vai ser pobre em direção. Ela vai ser pobre em colheita. Ela vai ser pobre naquilo que o dinheiro não compra. Jó entendia que se o coração dos filhos estivesse protegido, o futuro deles também estaria. Ei, meu irmão, se o coração da sua família estiver protegido, o 2026 deles também estará. Você tem que se responsabilizar pela proteção do coração da sua casa. Cada família que aqui veio, eu tenho certeza que cada família que está aqui representada hoje, tem alguém vivendo próprias guerras internas. Quem sabe você está aqui hoje, tem guerras invisíveis acontecendo dentro de você agora. Que só você e Deus sabem. Você não compartilhou com o seu cônjuge, que é a pessoa mais próxima, que dorme com você. Ele não sabe o que acontece dentro do seu coração, é invisível aos olhos.
mas nem por isso é pouco potente em destruir. Tem filho que sorri por fora, mas sangra por dentro. Tem marido que é forte por fora, mas é abalado por dentro. Tem mulher que é firme por fora, mas cansada por dentro. Você e eu precisamos aprender a orar por o que acontece no coração da nossa casa. É aquilo que não é visível aos olhos. Jó olha para mim e para você, ele olha para a família dele, ele fala, não espera o coração quebrar para buscar Deus. Busque a Deus para o coração não quebrar. Você entende isso? Quantos de nós vimos os nossos próprios corações serem quebrados, porque ninguém os guardou antes? Não faça isso com a sua casa. Cubra o coração de quem você ama, porque essa cobertura espiritual ela não exige perfeição, mas ela exige coerência. A fé que você e eu professamos exige que se materialize na proteção do coração da nossa família. E sabe o que é impressionante, querido? Às vezes a gente preocupa com o coração de tanta gente que nem família é. Às vezes a gente preocupa, mas o que vão pensar de mim? Mas eu não quero machucar o coração do fulano. Mas eu não quero que fulano se magoe. E dentro da sua casa? Você está preocupado? Em magoar quem está dentro da sua casa, quem convive com você, quem divide a vida com você, sabe? Proteger o coração não exige saber tudo, mas exige saber apresentar diante de Deus aquilo que é necessário. Cobrir a família não exige frase bonita, mas exige amor responsável. Famílias cobertas não são perfeitas, longe disso, mas são famílias guardadas. Primeira coisa que a gente aprende com Jó e que eu quero deixar para você nessa noite é que cuidar do coração deve ser uma prioridade antes que o mundo o toque. Lembra daquele velho ditado? É melhor prevenir do que remediar. É isso. Segunda coisa que eu aprendo com Jó e quero deixar para você nessa ideia de construir de forma próspera um 2026, entendendo que há integridade, mas também há entendimento da proteção da família, é que a gente também precisa proteger a cobertura. O que é isso? É o cerco invisível que preserva o que é de Deus. Olha o verso 5 aí, vamos lê-lo de novo. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, não tinha preguiça não, meu irmão, e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. É nesse continuamente que eu quero encontrar esse segundo tópico aqui com você. Sabe por quê? Porque a providência, ou seja, aquilo que Deus dá em resposta à oração, é o muro que cerca os filhos de Deus. Ei, querido, certamente você está aqui nessa noite porque alguém fez muro ao redor de você. Alguém cercou você. Alguém orou por você. Alguém discipulou você. Alguém intercedeu por você. Às vezes longe, às vezes perto. Alguém criou um muro ao redor de você. A frase assim fazia Jó continuamente é fundamental para a gente entender que a proteção é preservada. Inclusive aquela verbalizada pelo próprio Satanás aqui no capítulo 1, no verso 10. Acaso não cercaste a ele com proteção? Lembra quando Satanás chega diante de Deus e Deus fala, observa meu servo Jó. Ele é íntegro, ele é reto, ele teme a Deus, ele desvia do mal. Satanás olha para Deus e fala, é claro que Jó assim. A frase que ele usa é, por acaso Jó debalde teme a Deus? Ou seja, Jó teme ao Senhor por qualquer coisa. E aí ele continua, por acaso não o cercaste de toda a proteção? Observe esse nexo expositivo, ou seja, aquilo que dá sentido ao texto, entre o versículo 1 e o versículo 10. No versículo 5 e o versículo 10. No versículo 5, a gente vê que Jó cobre a família continuamente. No versículo 10, a gente vê que Deus protege Jó continuamente. Olha o verso 10 aí. Acaso não o cercaste com sebe, a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Satanás está falando, acaso não o cercaste, ou seja, acaso o Senhor não protege ele o tempo inteiro?
Ei, querido, discute isso na autoridade do poder do nome de Jesus. Aquilo que você cobre o tempo inteiro, Deus guarda o tempo inteiro. Para ser guardado o tempo inteiro, tem que cobrir o tempo todo. Não há como recuar dessa vigilância. Jó fazia continuamente. Escute isso. A cobertura espiritual não impede a prova, mas ela impede a destruição. Prova todos nós passaremos. Essa jornada que chama vida, que começa no berço e termina na sepultura, ela é de testes. Ela não tem a ver com parte de diversões. Ela tem a ver com uma estrada truncada, de desafios, de dores, de dias melhores, outros nem tanto. E a proteção espiritual não impede que a prova chegue. Porque Tiago vai dizer, bem-aventurados sois quando passares por várias provações. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas sejam de bom ânimo, eu venci. Ou seja, a cobertura espiritual não impede a prova, mas impede a destruição. Impede aquilo que, se você não fizer, detona. Eu quero te chamar a atenção para um detalhe. Jó não intercedia por aquilo que era visível, mas por aquilo que era interno. E por que é importante olhar esse detalhe? Porque a cobertura espiritual também funciona como um cerco que é invisível. Ou você vê alguém que tem muita intercessão por ele, cercado com uma cerca de arame farpado. Não. Assim como a oração é pelo invisível, aquilo que nos cerca também é invisível. Hoje eu recebi uma notícia de uma pessoa muito querida para nós aqui da igreja, a Gisele, e ela falou, pastor, eu preciso te dar um testemunho. Meu marido ela falou, ontem foi um dia atípico. E algumas amigas minhas me ligaram, contando algumas demandas acerca delas. E eu testemunhei, eu falei de quem Deus era, eu as encorajei, eu preguei. E no final do dia, meu marido chegou em casa e Deus tinha dado a ele um livramento de morte. Ele estava pregando um prego numa madeira, não sei se era ele ou se era alguém, não me lembro agora e não vou ser enfática aqui para não pecar mentindo, mas alguém ou ele estavam pregando no prego, uma madeira, um prego na madeira, e essa madeira com esse prego voou, foi solta da mão de quem estava fazendo isso, e o prego voou no olho dele, ficando a milímetros de entrar no olho. Automaticamente começou a jorrar muito sangue, e, enfim, para a glória de Deus, está tudo bem. Mas é o que ela me dizia, e eu comentava com ela. Os livramentos são prova dessa cobertura invisível de Deus. Ei, querido, ninguém viu. Mas aquilo que passa a milímetros de te causar talvez não só uma cegueira, mas uma morte, é provisão invisível de Deus. É fruto de cobertura espiritual. Enquanto ela pregava para as amigas, Deus livrava o marido dela de um mal maior. Você entende isso? Por quê? Porque a matemática de Deus é exatamente essa ideia de guardar o que está consagrado, de preservar o que está entregue, de sustentar o que é colocado na mão de Deus, meu irmão. Se você preserva ou se você guarda a sua família debaixo das mãos do Eterno, o Senhor o sustenta, colocando tudo isso protegido nas mãos dEle. É continuamente. É por isso que Jó passa por dores profundas, mas ele nunca perde a Deus. Sabe, querido? Quem nunca perde Deus não perde o futuro. Apesar da cobertura não eliminar as provas, ela diminui as ruínas. Todo lugar que há cobertura, o inimigo pode até tocar, mas ele não derruba. Ele pode ferir, mas ele não pode destruir. Onde a cobertura é limite para o mal, onde a intercessão é direção, onde a entrega é a preservação. Deus guarda o que você entrega e você guarda o que Deus te confiou. Você entende isso? Deus te confiou sua família, você pode dizer amém? Você e eu guardamos o que Deus nos entregou, a nossa família, cobrimos continuamente para não negar a nossa fé. Para não ser pior que um descrente. Enquanto isso, Deus preserva aquilo que Ele nos ofertou. Ei, querido, 2026 precisa ser um ano de priorizar a família. De investir no casamento. De não negociar sobre o discipulado dos filhos.
Filhos precisam de discipulado de perto, meu irmão. Eu sei que a gente vive na máxima do tempo de qualidade. Aí você senta com seu filho, faz 2 ou 3 brincadeiras e acha que deu uma qualidade de tempo legal para ele, você cumpriu o seu ofício e ó, perna para que te quero. Eu quero te dizer que pai e mãe não é para brincar com o filho não, meu irmão. Isso aí o daycare faz, a amiguinha da escola faz, o vizinho faz. Pai e mãe é para mentorear, discipular, ensinar, direcionar, apontar. E isso demanda quantidade de tempo. Ninguém discipula com qualidade de tempo. Ninguém conhece de verdade com qualidade de tempo. Sabe, eu converso com as minhas filhas quase todos os dias. Com cada uma escutando-as. E ainda assim, de um dia para o outro, existem coisas nelas que mudam. Uma palavra que ela fala que eu nunca ouvi. Um posicionamento que eu não entendo. Um jeito de pensar que é novo. E se não for todo dia, se o discipulado não é diário, se a escuta não é ativa, se o olhar não é atento, a gente perde o time. Invista na sua casa. Conheça os seus filhos. Escute o seu cônjuge. Dê ouvido aos seus avós. Ligue para os seus pais. Porque aquele que não cuida da casa nega a fé. E é pior que um descrente. A gente aprende com Jó. Eu te disse em primeiro lugar que a gente deve cuidar do coração antes que o mundo toque. A gente aprende com Jó que o cerco invisível preserva o que é de Deus. E a terceira coisa, e aqui eu encerro. A gente já vai lá para o capítulo 42 do texto que a gente leu. Quando a gente tem o desfecho dessa história triste. Eu já disse nessa igreja antes, mas quero repetir. Se você nunca leu o livro de Jó, eu quero te encorajar a fazê-lo numa sentada. O livro de Jó não é daqueles livros que você lê o capítulo 1, depois você volta a ler o 4. Depois algum dia você abre ocasionalmente no 16, ele não fará sentido para você. Eu quero te encorajar um dia, um sábado à tarde, um domingo à tarde, a sentar na sua casa e ler os 42 capítulos de Jó. Para que você entenda essa história e como Deus se revela de forma tão rica na vida de Jó. E aqui a gente tem o desfecho dessa que é uma das histórias mais conhecidas da Escritura. No verso 10, a gente escuta o tão sonoro: mudou o Senhor a sorte de Jó. Só para constar, esse Senhor aqui, se você está observando na sua Bíblia, está inteiro com letras maiúsculas. Eu já disse isso aqui antes, mas quero te lembrar. Todas as vezes que Senhor está com letras maiúsculas, a gente tem a tradução do hebraico para Yavé. Yavé é o nome de Deus. Pastora Sara, mas Sol da Justiça é o nome de Deus? Estrela da Manhã é o nome de Deus? Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, 3 vezes Santo. Tudo isso é nome de Deus. Mas quando o próprio Deus se revela como Yavé, ele redunda ou ele resume nele mesmo aquilo que faz dele Deus. Porque Yavé significa eu sou o que sou. Um Deus que não necessita de explicação. Se você quiser chamar Deus pelo nome, é por isso que todas as vezes que aparece Yavé na Bíblia, o Senhor em letras maiúsculas inteiro, está revelando esse Deus soberano, governador da história, dono de todas as coisas, que continua sentado num alto e sublime trono, governando a história da humanidade, que não perde controle, que não é pego de surpresa, que não tem determinismo, sorte, azar para mim e para você, porque ele é Yavé. E aqui o texto vai dizer: mudou Yavé a sorte de Jó. Poderia ter sido: mudou o Sol da Justiça a sorte de Jó. Mudou o Rei dos Reis a sorte de Jó. Mas quando está dizendo mudou Yavé a sorte de Jó, está dizendo aquele que governa todas as coisas, que sabe o tempo oportuno, que nunca chega atrasado, que não precisa fazer upgrade no plano. Aquele que tem cada fio do cabelo da sua cabeça contado. E aquele que não permite que caia de uma árvore uma folha sem que ele deixe, autorize. Ele mudou a sorte de Jó. E aqui a gente assiste a restituição da família, porque a terceira coisa que eu aprendo com a história de Jó sobre proteção familiar é que Deus reconstrói o que foi cuidado antes da crise. Eu vou repetir. Deus reconstrói o que foi cuidado antes da crise. A restrição na vida de Jó
passa por aquilo de precioso que Jó tinha antes de perder. Você entende o que eu estou dizendo? Antes de perder tudo, Jó cuidava, geria, apacentava, cobria, intercedia pela sua família. A tempestade veio, o vento soprou, Jó ficou sem nada. Mas o Deus que não desperdiça sofrimento, o Deus que transforma sofrimento em amadurecimento, restaura a vida de Jó. E a restauração começa exatamente na área onde Jó investiu a vida espiritual. A restauração começa na família. Deus dá a Jó mais 7 filhos e 3 filhas. E ele restitui a paternidade, a descendência, aquilo por meio do qual tudo faz sentido, porque não faria o menor sentido Deus ter devolvido todos os bens de Jó, toda a reputação de Jó, toda a riqueza de Jó, todas as mansões de Jó, se Jó não tivesse família. Deus dá 10 filhos a mais para Jó. E o texto é coerente, porque Jó cobre os filhos no capítulo 1, verso 4 e 5. E Deus devolve os filhos aqui no capítulo 42, no verso 13. Aquilo que Jó cobre, Deus devolve. Você pode dizer amém? Querido, aquilo que você e eu guardamos, Deus preserva. Quando a gente chega no capítulo 42, a gente percebe algo que chega e emociona profundamente. A restauração começa pela família. Ei, querido, pode ser que você precise de restauração em tantas coisas para 2026. E eu quero te dizer que Deus tem poder para restaurar e para fazer infinitamente mais e abundantemente além do que tudo aquilo que você deseja. Agora eu quero te dizer que para que Ele restaure outras áreas, Ele vai começar na família. Porque se a família não é restaurada, uma fé é negada. Se a família não é restaurada, você e eu somos piores do que os descrentes. Porque o plano dele não passa por você sozinho, passa pela família. Porque a prosperidade dele não é para você usufruir sozinho, passa pela família. Porque a saúde que ele te deu não é só para você fazer atividade física que você prefere, passa pela família. A restituição que Deus tem para a sua história passa pela família. E a gente precisa entender isso. Quem sabe você está aqui hoje e uma das coisas que você está precisando, ainda antes desse ano terminar, é de restituição. Talvez você está olhando e falando, Deus, não é possível que o ano vai virar e o Senhor não vai restituir as minhas finanças, o meu trabalho, talvez a minha dignidade, talvez minha reputação, quem sabe um dinheiro que você perdeu, um documento que você espera, um medo antigo, a sua saúde que foi se perdendo, não sei. Quem sabe você está precisando de restituição, do diálogo, da confiança, da alegria, da proximidade, da saúde emocional. E Deus tem tudo isso e Ele pode restaurar tudo isso, mas eu quero te dizer que o maior interesse dEle é em restaurar o que acontece dentro do seu lar. É estabelecer paz ali. É trazer continuamente o favor dEle. Jó vai nos lembrar que para Deus nada passa da hora. Para Deus nada caduca. Para Deus nenhum sonho é abortado. Para Deus não existe algo que é impossível. Para Deus não existe situação difícil demais. Para Deus não existe aquilo que não tem resposta. E aquilo que você necessita que seja restituído na autoridade do poder do nome de Jesus. Eu quero te encorajar a proteger de forma invisível, até que se torne visível e os seus olhos veem. A cobertura espiritual de Jó não evitou que a família enfrentasse a dor, mas garantiu que a dor não fosse o capítulo final. Deus quer transformar aquilo que você acredita que é ponto final em vírgula. E Ele quer começar pela sua casa. Ele quer transformar a ferida em cicatriz, transformar desânimo em esperança. Ele é o Deus que devolve muito mais do que tira. Ele devolve mais bonito do que era antes. Ele devolve com propósito. E quando Jó, aqui no capítulo 42, vai dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. Ele está descrevendo o que aconteceu dentro dele. Ele está narrando que agora ele testemunha de que o Deus que outrora ele honrava, agora é um Deus pessoal. Sabe, querida, às vezes eu leio esse texto e eu penso, como assim?
Jó pode dizer, antes eu te conhecia só de ouvir, e agora os meus olhos te veem, sendo ele o homem que o próprio Deus falou, não há ninguém na terra semelhante a ele. Ele é íntegro, ele é reto, ele teme a Deus, vive do mal. Como a pessoa que o próprio Deus caracteriza como a melhor da terra vai dizer, eu te conhecia só de ouvir falar, e eu quero te dizer por que isso acontece. Porque quem mais tem consciência do que é, não é quem mais peca, é quem mais perto de Deus está. A aprovação trouxe Jó mais para perto. O livramento trouxe Jó mais para perto. Sabe o que eu quero que você entenda? Às vezes você acredita num Deus que pode fazer na vida dos outros, mas não faz na sua. Ou que é fraco em te dar aquilo que você espera. Eu quero te encorajar a notar o quão perto você está dele. Quem sabe é você quem tem andado distante, querido. Não é o Senhor. A palavra de Deus diz, aquele que vem a mim jamais eu lançarei fora. Jamais. Ele não lança fora. O problema é que às vezes você e eu estamos distraídos demais. A gente está cheio de tantas outras paixões, de tantos outros estímulos. Eu quero te encorajar a fazer verdade aquela canção que nós temos cantado aqui. Eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada. Porque o vazio que me havia, minha alma completou. Sabe, querido? A oração de Jó sustentou a família e permitiu a restituição. Como anda a sua família? Como é que as coisas estão na sua casa e qual o prognóstico para 2026? Como é que você tem notado aquilo que acontece dentro do seu lar? Talvez a vida corrida na América, como a gente escuta todo dia alguém dizendo. É a vida na América, né? É porque você sabe, né? Aqui todo mundo corre, né? É porque a gente vai pegando o ritmo da América, né? Até hoje eu não sei direito o que vocês querem dizer quando vocês falam isso, porque... Sabe, querido, isso não será uma boa desculpa naquele dia. Não vai dar para chegar diante do Senhor e falar, Deus, sabe o que é a vida na América, né? Sabe o que eu não cuidei da minha família, porque o Senhor sabe a vida na América, né? Deus, eu não tinha tempo para orar, porque o Senhor via a vida na América, né? Deus, sabe o que é? Meu casamento foi se perdendo porque a vida na América, né? Deus, eu não vi isso acontecer com os meus filhos porque é a correria da América, né? Sabe, querido, isso não será uma boa desculpa. Eu quero te encorajar a entender a relação profunda entre fé e família. A relação profunda entre o modo como você vive dentro da sua casa e a fé que você professa. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, já quero chamar a equipe de louvor aqui, que 2026 será um ano de reerguimento para lares que estiverem debaixo da cobertura, de casamentos restaurados, de filhos voltando, de restituição de relacionamentos antes perdidos, de aquecimento daquilo que foi morrendo, esfriando, de renovo da aliança que estava quase quebrando. Eu quero profetizar na autoridade do nome de Jesus que passará por você a restituição daquilo que foi perdido. E eu quero te encorajar a decidir hoje aí, a minha família não vai ficar descoberta. A minha família não vai ficar descoberta. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Você pode declarar isso com seus lábios, a minha família não ficará descoberta. Eu vou orar por ela. Repita isso, querida, eu vou orar por ela. Eu vou me levantar por ela. E o mesmo Deus que cercou, preservou, restaurou Jó, na autoridade do poder do nome de Jesus, para a sua alegria, mas para a glória dele, restaurará o que foi perdido dentro da sua casa. Ele restituirá por meio do seu clamor